Boa noite, companheiros, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje no dia 25 de março de 2023, na nossa Casa Espírita Cristã, no município de Vila Velha, no nosso estudo do Evangelho. Estamos continuando o estudo que foi iniciado no sábado passado, de Mateus, capítulo 12, versículo 31, onde Jesus diz o seguinte: por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será perdoada. No sábado passado, já foram feitos alguns comentários. Nós estamos assistindo, acompanhando o estudo do nosso companheiro lá de Uberaba, Luiz Elias da Silva, que estuda o Evangelho de maneira minuciosa. Ele tem um programa chamado Mildinho, ele é do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, lá de Uberaba, e ele faz esse estudo de versículo por versículo, e às vezes até mais, um versículo ele até demora mais de uma reunião, mais de um período lá dele é quarta-feira à noite. E nós vamos ouvindo o vídeo e, ao mesmo tempo, vamos comentando oportunamente quando algo nos chama a atenção, porque o estudo dele é muito minucioso, é muito interessante. E nós estamos, então, prosseguindo, vamos prosseguir no vídeo dele, eu vou compartilhar. Ele está dando ênfase, dentro desse versículo que nós acabamos de ler, a palavra blasfêmia. Nós sabemos todos que blasfemar é xingar, né? Falar mal, agredir a pessoa, ou quem não está próximo, ou diretamente. E ele está dando um ensino muito interessante, uma reflexão muito interessante a respeito desse significado, porque nós sabemos que no Evangelho, não apenas no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia, todas as Escrituras, a maioria das informações ali contidas são simbólicas, porque nós não temos ainda, e mesmo agora com o Espiritismo, que está nos abrindo as portas, levantando o véu das verdades que Jesus não pôde dizer, imaginem, então, naquela época, antes de Jesus, dos profetas. Então, não tínhamos, e ainda não temos totalmente, condições de entender o que Jesus queria passar sobre as verdades das leis divinas, do amor, que é a base de toda a vida no universo. É o amor de Deus por todos nós, por tudo aquilo que Ele criou, que sustenta. E esse amor, para ser colocado, para ser passado para os homens e principalmente vivenciado, praticado, tem que ser informado, trazido de uma forma que possam todos compreenderem. E essas verdades, essas informações foram sendo passadas gradativamente, segundo a compreensão, à medida que a humanidade evoluía. Hoje em dia, o Espiritismo, que é o Evangelho Redivivo, nos dá margens a que nós possamos entender melhor as colocações dos ensinos de Jesus. Porque mesmo quem não tem esse entendimento, não poderia conseguir captar, porque é muito simbólico. Mas, na realidade, o que ele quer dizer nada mais é do que abrir nossos corações para a moral, para o amor, para o bem, para o respeito ao próximo. Tudo isso é o que diz todas as Escrituras. E de formas diferentes, de maneiras diferentes, por missionários, por profetas, pelos apóstolos e por diversos enviados de Jesus, para que nós pudéssemos aprender. Então, nós vamos compartilhar aqui um vídeo do nosso companheiro Aloysio Elias da Silva. Nós já botamos aqui. Opa! Perdeu isso aqui foi um lugar diferente. Isso aqui ficou na tela tinha que ficar na tela lá do Luiz.
Eu cliquei. Deixa eu voltar aqui, gente. Compartilhe e compartilhe de novo. Pois é, peraí, deixa eu ver onde é que está aqui. Interromper compartilhamento. Compartilhar a tela. Okay. Clica 2 vezes na tela dele. Ah, tá. Entendi. Tá certo, gente. Então, nós vamos aqui, eu já botei o Marcelo, disse que ele parou em 38 minutos de vídeo. Então, nós vamos prosseguir aqui a fala do nosso companheiro Aloysio Elias. Todos sabem que, se necessitarem, se quiserem fazer algum comentário, basta nos avisar e a gente pausa o vídeo. Você ligou o caminho azul aí? Tá ligado. Então, vamos lá. Idade, portanto, vai durar um tempo para se corrigir quando você calunia o outro. Falar mal do outro já é esse blasfêmia. Já é falar mal de Deus. É porque você não reconhece que o outro pode ser bom. Só que ainda é perdoável, ainda dá para deixar passar, na medida em que você não conhece direito o outro por dentro. Nós não conhecemos a intimidade dos outros para valer. Você fica casado com uma pessoa há 30 anos, você pensa que conhece a pessoa, não conhece. Seu filho mora com você 50 anos, você pensa que conhece ele? Não conhece. Agora, e a minha intimidade? Eu conheço. Eu sei o que vibra em mim de positivo. Se eu passo a negar isso, é uma cegueira voluntária. É uma autotortura, é uma autoflagelação. Eu sou o remédio para mim mesmo, eu sou o lenitivo para mim mesmo, e eu nego a minha porção boa, a minha porção má. O que há de melhor em mim é negado por mim mesmo como aquilo que deveria sanar o que há de pior em mim. Entenderam isso? Antes de eu passar para o Tonzinho? Deixa eu dar uma pausinha aqui para lembrar que, conforme o Marcelo comentou, e vocês, vários comentários, o Egeu também comentou no sábado passado, quando Jesus fala que a blasfêmia aos homens será perdoada, menos, mas a blasfêmia ao Espírito não será perdoada, só recordando que ele se refere aos homens quando você fala mal, ou você acusa, ou você amaldiçoa alguém. Mas com relação ao Espírito, você está blasfemando contra Deus, porque você está blasfemando contra você. Você blasfemando. Como que você blasfema contra você? Gente, presta atenção, isso é uma coisa muito interessante. Muito importante, que eu não quero. Quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Alexandre, quer falar, querido? Fechou. Desculpa, eu fui falar com meu filho aqui, esqueci que estava aberto. Sim, tudo bem. Então, o que significa? Olha só, quando você... O maior exemplo de blasfêmia contra si próprio é a depressão. É quando você se acha inútil, quando você diz que você não é capaz de fazer as coisas, começa a achar uma série de defeitos, de imperfeições, exatamente, em você próprio, quando na realidade, gente, só é melhor do que nós aquele que evoluiu. Mas todos nós estamos caminhando na evolução. Então, Deus, Jesus, não olha para a gente segundo nossos defeitos. Vocês se lembram que ele vai falar aí sobre Paulo de Tarso? Ele não falou assim, Paulo, você mandou matar um monte de cristão, você fez isso, mas assim mesmo eu quero... Não, ele sabia das possibilidades de Paulo, de Saulo na época, do potencial que ele tinha. O que ele fez de errado não interessava, o importante era dali para frente ele conseguir realizar a missão que Jesus estava propondo para ele. Então, o que nós fazemos de errado, Deus não liga para isso, Deus sabe que nós somos imperfeitos. Por isso, gente, é importante que nós
passemos, nos esforcemos para combater a nossa inferioridade, assim, aquilo que a gente olha para a gente se acha inferior, que a gente acha que é imperfeito. Todos nós somos imperfeitos, não precisamos ficar, meu Deus, eu sofro, ninguém me dá oportunidade, ninguém olha para mim, as pessoas me abandonaram, ninguém me procura, eu sou assim, meu filho me magoou. Isso tudo é blasfêmia contra você próprio. Isso é um autoflagelo. E contra Deus, porque foi Deus que te criou. É isso mesmo. Então, só para lembrar, gente, porque talvez algumas pessoas possam estar... Ô, Gisaldo. Fale, querida, assistir agora para a gente lembrar como foi feito. Fala, querido, pode falar. Estou ouvindo, estamos ouvindo. Você falou aí da depressão, que a depressão tem várias origens, né? Eu não entendi porque o seu vídeo está meio cortado. O som ficou cortado. Emenda aí o vídeo. Marcelo, como é que eu tiro esse negócio aqui? Ah, tá. Como é que eu tiro esses negócios? Isso aí é atualização. Eu falei. As figurinhas, as coisas que você pode colocar. A internet é complicado. Eu falei que vê se dá para ouvir. Ela fez escrever, porque não está... Está cortando bem, Chico, nós não estamos conseguindo. Chat, escreve. Você fala, mas a sua fala, no meio do caminho, está dando umas cortadas. A depressão tem Dá vários... para você vir aqui falar e voltar? Então você escreve no chat. Às vezes é muita coisa. Quero. Tá bem falho. Chiquinho não está dando não, querido. Não dá para ouvir. Se for pouca coisa Tá der para cortando você aqui escrever pra no mim chat, também, tudo bem. Se não for, você vai ficar devendo, que nós não estamos te entendendo. Deixa eu ver. Deixa eu ver, te entendeu. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Não, se você falar desse jeito que você falou aí agora, dá. Olá, Helder. Boa noite a todos. Beijo, coração. Boa noite. Eu falei que eu acho. Boa noite. Beijo. Eu acho o nome muito. Manda beijo. Tá bom. Eu acho blasfêmia um nome muito forte para quem tem depressão, porque a depressão tem. Não deu não, Chico. Ele não tá dando. Acho que ele está querendo dizer que acha. Eu acho que ele quer dizer que a blasfêmia, para quem está depressivo, seria quase como uma agressividade. Então, eu não sei, porque depressão normalmente... Pode, depressão para blasfêmia. Seria isso, gente. Ele agora travou, acho que ele não está nem ouvindo. Estou escrevendo aqui. Está escrevendo. Eu não estou nem vendo onde é que está o chat. Tá? Eu posso prosseguir enquanto você está aí escrevendo? Toca em frente. É um negócio complexo, mas eu vou resumir com uma outra palavra. Agora vocês vão entender. Sabotagem. Vocês sabem o que é sabotagem? Sabotagem. Já vou explicar o que é sabotagem historicamente. Fala, Tonzinho. Autossabotagem. É autossabotagem. Daí o conhece a ti mesmo, né? Tanta coisa. Sabe o que o Emmanuel está dizendo, Tonzinho? Que quando você começa a estudar religião, de certa forma você está seguindo a máxima socrática, muito embora seja uma máxima filosófica. E muito embora estivesse no frontispício de um templo religioso, do oráculo de Delfos.
Mas religião e filosofia, sabe, se esbarram quando, tanto para o filósofo ou amante da filosofia, quanto para o religioso, o processo de autoconhecimento é uma constante. A gente faz isso, ou deveria fazer isso o tempo inteiro. Aí o Emmanuel está dizendo, daí esse equívoco ser tão grave. Porque o religioso é uma pessoa que deveria saber todos os seus defeitos, mas também deveria saber todas as suas qualidades. E aí eu vou enfatizar aqui, Tonzinho, antes de explicar o lance da sabotagem, uma coisa que, quando a gente vai ler Paulo e Estevão, você percebe na relação de Jesus com Paulo. Jesus tinha todos os motivos para afastar o cristianismo de Paulo em função dos seus defeitos. Mas os defeitos de Paulo eram o problema de quem? De Paulo. O que Jesus queria em Paulo? As suas qualidades. Então ele para na frente de Paulo e basicamente, naquele diálogo que eles travam, nas entrelinhas, Jesus está dizendo, eu não estou aqui por causa dos seus defeitos. Eu não estou aqui para te dar um susto porque você foi mal com os outros. Eu estou aqui porque eu sou entusiasmado com as suas qualidades. Visão. Eu estudo a mim mesmo e descubro uma coisa. Posso deixar acontecer duas coisas. Ou eu deixo os meus defeitos me puxar para baixo, ou eu permito que as minhas qualidades me arrastem acima. Falando dos defeitos. Os meus defeitos é uma âncora. As minhas qualidades são uma boia. Tem que escolher. O negócio da sabotagem é o seguinte. Na Revolução Industrial, iniciou-se um processo de exploração, né? As pessoas trabalhavam 19 horas, 18 horas por dia nas fábricas, né? Fernandinho estudou isso comigo, lá na 6ª série, né? Eu entregando minha idade. E aí, o que acontecia? O pessoal começou a fazer o Ned Ludd King, um operário, começou a incitar os outros operários a quebrar, né? A teoria do vamos quebrar tudo, vamos. A danificar o maquinário para levar prejuízo para o empresário que explorava o operário. Então eles invadiam as fábricas e quebravam tudo, quebravam a engrenagem, sabe? Esparafusavam. No outro dia não tinha como a fábrica funcionar. Aí o empresário levava prejuízo, tipo uma desforra. Mas as mulheres francesas, nas fábricas parisienses, elas tiveram uma estratégia mais inteligente que a do pessoal na Inglaterra. Elas usavam na fábrica, para não ter risco de machucar o pé, né, com ferragens, usavam uns tamancos de madeira, que em francês é sabot. Escreve sabote. Aí elas tiravam o tamanquinho de madeira no final do expediente, e sem o patrão enxergar, ia naquela roda dentária, sabe, Sadel? Engrenagem, enfiava o tamanco de madeira ali no meio da engrenagem, imagina, toneladas de pressão, estourava tudo. Então esse negócio de pôr o sabote ou o sabor no meio da engrenagem, detonava o mecanismo. Daí vem a palavra sabotagem. Vamos pensar que o nosso psiquismo é uma máquina dessa? Sabe? A vontade, a imaginação, a criatividade, a emotividade, a memória, são mecanismos, são peças. Todas elas articuladas. O tamanco do pessimismo, do derrotismo, do negativismo, e coloco no meio da engrenagem, emperra. A máquina desmonta toda. Aí, meu irmão, para montar peça por peça de novo, é em um dia? Vidas. Vidas. A máquina foi sabotada, a máquina psíquica. Então, nós ainda estamos com sequelas de processos de autossabotagem que nós vivenciamos em séculos anteriores, em existências passadas. Ainda estamos, assim, ajustando algumas peças que ainda estão fora do lugar. Enfim, Sadam, eu estou afirmando que nós temos um parafuso solto.
Um ou muitos. É exatamente isso. Nós temos um parafuso solto, Sadela. Todos nós. Uns mais, outros menos, mas todos nós. Fala, Tonzinho. Esse Tonzinho. O nosso UPA, né, a nossa unidade de pronto atendimento, no nosso caso, tem sido a casa espírita, né? Agora, o que a gente tem que entender é que você recebe o pronto atendimento numa unidade de saúde, mas o tratamento continua onde? Em casa, no serviço, no dia a dia, né? Bom, aí o Emmanuel, então, no Consolador, ele vai afirmar isso, olha, é o pior pecado, porque, pecado entre aspas, né? O pior equívoco, porque é aquele que vai demorar mais para ser sanado. É um processo de sabotagem que vai demorar muito tempo. A gente leva mais tempo para se perdoar do que para perdoar alguém. Não é, Dona Lorena? A gente leva mais tempo para se perdoar do que para perdoar alguém. E aí a pessoa te perdoou, você já perdoou a pessoa, mas ainda tem um negocinho lá. Vamos lembrar de uma passagem de André Luiz? No Missionários da Luz, tem um personagem lá que se chama Segismundo. O Segismundo, gente, ele era diretor de hospital de socorro no mundo espiritual. Diretor. Eu não me lembrava disso. Aí chega um momento lá que eles começam a preparar uma reencarnação para ele. O André Luiz não entende. O André Luiz diz, espera aí, é um benfeitor. Ele é líder aqui. Ele tem a gestão de uma tarefa espiritual de envergadura aqui. O que o senhor vai fazer na Terra? Aí o Alexandre explica para ele, fala assim, algumas encarnações passadas, tem um negocinho ali que ficou mal resolvido, que está incomodando ele e ele quer passar a régua, sabe? Fechar a conta. Ia reencarnar. E estava reencarnando com medo. Quem lê o capítulo Reencarnação do livro Missionários da Luz vai ver que ele, eu estava revendo, por conta do nosso do estudo lá da roda de conversa, né? Revendo uma parte da Alcione, da renúncia, e passei assim, rapidamente, naquela trama da Suzana e do Antero. A Suzana querendo, de qualquer maneira, o primo, né? Fez aquela trama toda, e o Antero querendo a Madalena. E uma vez, Chico falou para uma dessas pessoas aí com quem ele convivia muito, o Cirilo estava vivendo em Uberaba. O Cirilo era seu Rômulo Joviano. O Jacques, que era o tio do Cirilo, era o Neio Lúcio e era o pai do seu Rômulo Joviano. E a esposa do seu Rômulo Joviano era a Madalena. E ele dizia que a Suzana ainda tinha encarnado também e tentou outra vez se insinuar no seu Rômulo. Você vê 500, aproximadamente 400 anos, não? 400 anos, que foi 1600 e pouco, e eles estavam vivendo em 1900 e pouco. Olha só, quantos anos você fica com aquela coisa, e a pessoa, o espírito não gostava dela, ela ficou com vamos dizer, uma paixão, um sentimento forte, tentando em várias encarnações, porque se ela, há 400 anos atrás, tinha tentado, e ainda hoje não deve ter tentado em outros intermediários que devem ter vivenciado. Então, uma coisa muito forte, imagine, isso é uma das coisas que o espírito traz. Imagine, nossa, quantos... Exatamente isso que eu ia falar. É tão forte que quando o espírito consegue se abrilhantar, sublimar em alguma área, ele volta e às vezes erra em outra. Ele se abrilhantou, sublimou numa determinada área e acaba errando em outra área que ele vem para desenvolver. Então, são várias partes que nós temos que desenvolver. Daí a dificuldade de sair dessa região mais escura. É muito difícil. Nossos defeitos são muito arraigados, nossas imperfeições
Mas por isso que a gente não deve ficar parado dizendo, eu sou imperfeito. Não, isso dá para... Por isso que colocar a porta é estreito. Mas aqui, se perseverar, essa é a nação, ou seja, você vai libertar. Por isso que eu estou tentando. A porta é estreita. Mas aqui, se insistir, se esforçar, ele é considerado que conseguiu se libertar. É verdade. Ele Vocês estão... não era fácil. Mas não era impossível. Não era impossível. Não era impossível, verdade. Eu sei que eu cavo. Eu sei que eu cavo, mas eu quero voltar para lá. Então é isso, gente. Nós vamos dar um prosseguimento aqui. Cabinho, querido. Funciona bonitinho aqui. Aí. Essa internet instável, todas as vezes quase que a gente está aqui, de vez em quando, sua internet está instável. Nós vamos mudar a semana. Agora, a partir de segunda-feira, vamos mudar. Vou esperar. Então, vamos prosseguir aqui. Alguém quer mais fazer algum comentário? E vocês ouviram o que o Chaco Só falou? uma observação. Gedeon tá Fala. com cabelo bonito pra caramba. Quê? Gedeon tá com cabelo bonito pra caramba. Ah, Gedeon. é isso aí, meu filho. Hoje em dia todo. Então, vamos lá, meninos. Vamos prosseguir aqui. Hein? Fala, Marta. Imagina, você falou do espírito, diretor lá no plano espiritual, altos escalões, né? Ele sabia né? No estudo lá do livro dos Espíritos, eu não estou estudando, né? Giselda, depois repete o que ele está falando aí, que não está dando para me ouvir, não, por favor. Tá, vou tentar falar mais alto, tá ouvindo? Então, agora, o Helder. Ele está com o... Fala um pouco mais alto, que eu acho que Estou tentando, Agora melhorou. Tá. Então, ele estudo lá da... Ele já está estudando exatamente a questão... Imagina nós que não lembramos que a gente já planificar, a gente esquece, não está pagando, você vai ver que tem intuição, tem tudo, a gente lembra intuitivamente, né, de pessoas, de lugares. Imagina a dificuldade, né, para a gente de evolução, a questão da sabotagem, da blasfêmia contra nós mesmos, a questão da gente mesmo é bem mais complicado para nós. Com certeza. Com certeza. É muito difícil. Aos pouquinhos, a gente tem que persistir, né? Como diz o está por ali. Quem persistir até o fim será salvo. Só estou repetindo. Exatamente, mas lembrando de Jesus, né? A gente faz isso mesmo. A gente não se fazendo alguma coisa, e nada, não seria o caso de É verdade, é verdade. Ah, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Não adianta você falar. Tem problema de consciência. É o tipo do negócio que não adianta você falar, poxa, por que fez? Por isso que a Não gente tem como voltar atrás. Daí para frente faz melhor. Falou ali, a gente sempre falou você, que a gente começa a valorizar muito aquilo que a gente tem que ter feito, né? E esquece das coisas boas que a gente tem. Acho que aí que cai um pouco naquilo que o Chico falou, né? Botar muito para a depressão. Mas essa condição de você começar a dar muito valor às questões, e você vai começar a pegar a influência de espíritos, né? Que também sofrem aquela mesma situação que você, que pode te levar a uma depressão. Aí, nesse caso extremo, né? Que o Chico, pelo que eu entendi lá, o Chico é muito forte a depressão, né? A palavra depressão. Né? Por isso, aí ele deixa de ser uma outra coisa. É verdade. Chico colocou aqui, eu acho que blasfêmia é nome muito forte para a depressão.
porque tem várias origens, mas inclusive falta de algum no cérebro da pessoa. De qualquer maneira, é a depressão. Nós somos imperfeitos. As doenças só aparecem se nós temos algum débito, se nosso não está em harmonia. Tem várias origens. A depressão na qual aparece. Claro. Tem mais coisa envolvida. É isso que eu acho que ele quis dizer. Eu acho É uma condição extremada, deixada da vida. O resultado é igual a Sim, o negócio certo daquela forma. tem que realçar as pessoas o lado delas. Nunca pesar o lado Não, ainda está em débito, né? Há pouco atrás, não porque não foi aqui dentro, foi lá fora. Uma pessoa foi procurar lá um determinado lugar para poder fazer a crisma do sobrinho dela, da sobrinha dela. Aí, foi lá o padre, tem todo aquele ritual, aquela papelada toda, xerox para cá, fotografia para lá, e ela não era um paciente, assim, estava cumprindo lá todas as orientações. Bom, quando foi procurar o reverendo, era um senhor, coitado, o senhor não chega a ser o senhor, né? Ele saiu com estampatório, né? Não tratou a pessoa direito adequadamente. Como é que são as coisas, né? Gera isso aí, nesse funcionamento, uma outra situação, né? Levando a um grau tal, foi envolvendo até familiares, um negócio que a gente teve que interferir para poder não. Então, que realmente deveria ter com respeito, com dignidade, né? Com todo o apreço, né? E não aconteceu. Ainda mais com essa pessoa que é da nossa conhecida, ela já também não é fácil, né? Então, os dois bicudos não se beijam, né? E o que deu? Então, a gente teve que sair para poder resolver esse problema que já estava se expandindo de uma forma tal. E já acusando o dito cujo, né? Com aquela coisa todinha. São certas coisas que a gente vê, eles estão muito presentes. E com os líderes religiosos, né? São pessoas religiosas que, a princípio, deveriam dar um bom exemplo, né? De bom relacionamento, bom trato. Né? Principalmente. Todo mundo deveria tratar bem, mas tem pessoas que... Então, não deve ter um destaque que realmente tem que aprender, lidar com o cidadão de uma forma bem mais digna, né? E não foi isso que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Sei perfeitamente o que aconteceu. Gente, é isso aí. Vamos prosseguir. Estava reencarnando com medo. Tinha um negócio ali que precisava ser resolvido, que ele ainda não tinha superado. Certo? Bom, o Emmanuel vai continuar nessa linha de análise, mas antes da gente entrar no Emmanuel, eu queria trazer uma colaboração do Ney Lúcio. Então é um pouquinho mais extenso, se precisar a gente para. Eu acho que a gente vai muito complexo. Nós estamos falando aqui de psicologia profunda, estamos entrando naquele terreno lá da Joana de Ângeles, né? Da psicologia do espírito imortal, que ela transcende todas as escolas psicológicas do plano físico. Então nós vamos ficar só nesse conto do Ney Lúcio, que está lá no livro O Alvorada Cristã, que é o capítulo 22. O pior inimigo. Então vamos devagar, nós vamos estudar esse conto e a semana que vem a gente continua nessa linha.
Tá bom? Ó, um homem admirável, pelas qualidades de trabalho e pelas formosas virtudes do caráter, foi visto pelos inimigos da humanidade que conhecemos por, aos inimigos da humanidade, ignorância, calúnia, maldade, discórdia, vaidade, preguiça e desânimo. Então, um homem muito valoroso, muito virtuoso, ele ia ser atacado por esse time do mal, essa liga da injustiça. Entendeu? Vamos repetir. Ignorância, calúnia, maldade, discórdia, vaidade, preguiça e desânimo. Os quais tramaram entre si agir contra ele, conduzindo-o à derrota. O honrado trabalhador vivia feliz entre familiares e companheiros, cultivando o campo e rendendo graças ao Senhor Supremo, pelas alegrias que desfrutava no contentamento de ser útil. Vocês se lembram do homem forte dos versículos anteriores? A casa invadida, na parábola que Jesus conta, não é assim? A casa invadida. Era a casa de quem? De um homem? De um homem forte. Pois aqui está o homem forte. Ó, primeiro ataque. Ataque número 1. A ignorância começou a cogitar da perseguição, apresentando-o ao povo como um mau observador das obrigações religiosas. Ele começou a sofrer com as fake news. Começaram a falar mal dele. Insulava-se no trato da terra, cheio de ambições desmedidas para enriquecer à custa do alheio suor. Não tinha fé, nem respeitava os bons costumes. O lavrador ativo recebeu as notícias do adversário que operava de longe. Sorriu calmo e falou com sinceridade. A ignorância está desculpada. Ele fez o quê? Relevou. Conhecimento. Quando você começa a falar sobre alguém sem conhecer esse alguém de verdade, isso é ignorância. E você está machucando a pessoa. Segundo ataque. Aí a calúnia falou assim, espera aí, eu ignoro não, deixa comigo que eu sou profissional. Surgiu então a calúnia. Denunciou as autoridades interesses estranhos. Porque na ignorância, você fala de forma leviana, mas fala por ignorância. Na calúnia é pior. Na calúnia você conhece a virtude, sabe que o defeito não existe e você fala do defeito sistematicamente. É o fake news, né? Aquele homem vivia quase sozinho para essa quadrilha de ladrões. O serviço policial tratou de minuciosas averiguações e, ao término do inquérito vexatório, a vítima afirmou sem ódio nada e trabalhou com dobrado valor moral. Esse homem virou para o delegado e falou assim, releve, delegado. Terceiro ataque. Logo após que o atacou de mais perto, principiou a ofensiva incendiando-lhe o campo. Mas certeza que a fazenda desse homem ficava na Amazônia. Certeza. Milharais enormes, prejudicou-lhe a vinha, poluiu-lhe as fontes. Todavia, o operário incansável, reconstruindo para o futuro, contra as sombras do mal, tenho a luz do bem. Relevou. Estão vendo? A blasfêmia está vindo de onde? De fora. Os ataques, e ele está relevando. De boa na lagoa, suave na nave.
Próximo ataque. Reconhecendo os perseguidores que haviam encontrado um espírito, instruíram a discórdia que passou a assediá-lo dentro da própria casa. E no grupo do WhatsApp também. Da família. Provocações cercaram-no de todos os lados, e a breve tempo, irmãos e amigos da véspera ao abandono. O servo diligente, dessa vez, deu uma balançada. Olhos para o céu e falou: meu Deus e meu só, no entanto, continuarei agindo. A discórdia será vencida. Ele relevou. Mais um ataque, só Adelmo. Agora é a vaidade. Ele é tão virtuoso, né? Agora cai. Apareceu então a vaidade, que o procurou nos aposentos particulares, afirmando-lhe: és um grande herói. Venceste aflições e batalhas, será da multidão na auréola dos justos. O trabalhador sincero repeliu-a imperturbável. Átomo que respira, toda a glória. Só um ar. Pronto, né? Não, tem mais. Ausentando-se a vaidade com preguiça. Essa é forte. E acariciando-lhe a fronte com as mãos traiçoeiras. A preguiça chegou e começou a fazer massagem. Entendeu? Achando, ficando mole. Ó, teus sacrifícios são excessivos. Vamos ao repouso. As melhores forças. Que ficar assistindo miudinho nada. Vai deitar. Né? Sopa nada. Enxoval nada. Vai descansar. Vigilante, contudo, interpelado, replicou sem hesitar. Levantou, já foi calçando o sapato. Meu dever é o de servir em benefício de todos, até o fim da luta. Não. Pronto. Venceu tudo, né? Não, faltou um. Ou tá faltando? Se a preguiça vencida, o desânimo compareceu. Não atacou de longe nem de perto. Poltrona, nem lhe cochichou os ouvidos. Entrou no coração do opressor lá. Ó, que o Emmanuel fala. Tá o drama agora? Entrou no coração do... Não vê que o mundo está repleto de colaboradores mais competentes? Que razão justifica tamanha luta? Quem mandou nascer esse corpo? Não foi a determinação do próprio Deus? Não será melhor deixar tudo por conta de Deus mesmo? O que você espera? Sabe acaso o objetivo da vida? Tudo é inútil. Não se lembra de que a morte destruirá tudo? Olha isso. Não adianta nada não, gente. Tá tudo perdido. Não adianta fazer nada. Cheio de defeito. Vai mudar? Você acha que eu vou mudar? Não vou mudar na vida. Poder das trevas. Vamos falar, essa lição lembra aquela lição Poder das Trevas, do Lei Luz também, do Jesus no Lar. Marcelo abrindo aqui. Como é que é? Lembra aí que eu não lembro mais. Mas não acabou aí? Não, deu uma pausa para você contar o Poder das Trevas. Você quer falar ainda? É sempre acrescenta, né? Alguma coisa. Não é grande, não.
Então, Mensagem mesmo. o poder das trevas, centralizando-se a Eu seria um pouco mais alto que o povo lá. o poder das trevas. Centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores. Com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas, a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase. Não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Isso não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é a libertação. Encontraria, assim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, castigaremos a família, dispersando-a e constrangendo os filhos a enchê-lo de opróbrio e ingratidão, aventou o pequeno perturbador reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou. Não vês que desse modo se integraria facilmente com a família total que é a multidão? O embaixador desapontado acentuou. Será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo? Privá-lo-emos de feridas e aflições. Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. Para quê? Tomou o espírito das sombras. Transformar-se-ia no mártir, redentor de muitos. Valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado agora, o demônio menor aduziu. Será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção para reconduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava, humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e acrescentou loquaz. Não sejas tolo. Volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamento de desvalia, acerca de sua pretendida insignificância, e desfechou-lhe perguntas mentais como estas. Como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que traz no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, ouvidou que a oliveira frondosa começa no grego frágil e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida aos apóstolos, em companhia dos demais. Despediram-se
nessa noite, cismarentos espantadiços. Investido, né? Ou colocação de dentro. Quer falar, Elber? Não, é que tem hora que está ficando muda a voz de vocês aí. A leitura do Marcelão eu vi toda. E estou feliz aí pela presença do nosso grande irmão aí de caminhada, locutor aí, ó, grandão, uruguaio. Marcelo. Isso aí, mano. Isso aí. Nós Tá falhando, Giselda. 40 anos. O que foi, Alexandre? Falou alguma coisa? Tá falhando a sua voz. Ah, sim. Pois é, mas eles disseram que tá instável a internet aqui, infelizmente. Então tá bom. Me desculpa, mas eu não posso fazer nada, querido. Não, fica tranquila, fica tranquila. Mas não tem salvação, não. Energia agora. Agora tem que... equívoco, porque olha só o resultado dessa... O homem forte. Do que a gente lembra? Versículo 29. O homem forte e valoroso, que triunfara de muitos combates, começou a ouvir as interrogações. Deitou-se sem levantar-se. Acabou a lição. E nós vamos parar aqui, né, que já está dando 8 horas. Como ele falou que vai continuar, né, no próximo sábado, porque, quer dizer, no próximo sábado, para ele lá é quarta-feira, né? Ele vai prosseguir porque ele acha interessante. Eu acho que, chegando ao final desse... Fala, Marcelo. Na lição, ele ilustra bem essa... Sim, é bem evidente, praticamente o mesmo. Essa lição do celular ela é uma tradução desse. Isso é realmente maravilhoso. Se a gente puder se concentrar mais. Tem hora que nós não podemos escutar, não. O que é? Fala. Tem hora que nós não estamos escutando. Mas agora, de um tempinho para cá, estava se ouvindo tudo. Aí está dando uns cortezinhos assim temporários. Né? Então, era como o Chico estava falando para a gente no início também. A gente não estava conseguindo ouvir o Chico. Ele até, acho que ele saiu, né? Não, está aí, está embaixo. Mas ele não conseguia se expressar, ele está aqui. Ele não conseguia se expressar porque estava dando cortes. E aqui está aparecendo, de vez em quando, a informação. Sua internet está instável. Então... Eu escrevi no chat aí novamente. Pois é. Chico, o bom é que nós vimos esse pessoal bonito aí todinho. Ele alegra os olhos. Pronto. Pois é. É isso aí. Chico colocou aqui, deixa eu só ler o que ele colocou no chat. Vocês estão vendo aí, gente? Então, quando ele fala que não será perdoado, quer dizer apenas que a agressão a si mesmo não terá cura a curto e médio prazo, e sim a longuíssimo prazo, é isso? Tudo é questão de evolução, né? Quanto você se agride a si próprio, você está agredindo a Deus, é claro, porque foi Deus que criou a gente. O problema, né, Gisela, que... Então, só a longo prazo. Cabe a você ouvir ou não ouvir. Como você para de ouvir você mesmo? E o pior, quando a gente passa a se julgar sobre isso, a gente entra no campo de sintonia com esses operadores das trevas que a gente acabou de ler.
E aí, Faz sintonia com ele. e aí, a voz de dentro, ela entra em sintonia com a voz de fora. Só que a gente, às vezes, não percebe que a voz é de fora. A voz, ela passa a falar como se fosse a voz de dentro. Fala, difícil para... fala por ele. Né? Exatamente. Fala através dele e por ele. Exatamente. Então, essa é uma... O que vem de fora, eu posso estar para vir de fora, eu fecho a porta, vamos falar assim, simbolicamente. E não me afeta. Que a gente parar de dar ouvidos ao que as pessoas falam na gente. Agora, quando vem de dentro, é muito complicado, porque não tem como calar mais de dentro. A não ser que a gente mude o padrão. Muda o padrão, isso é importante. Isso aí, acho que é a única solução. É mudar o padrão. Só orar e vigiar nessa hora. É muito vigiar. É você mudar o padrão. Mudar o padrão. E eu penso também que pode alterar a gente mesmo, né? Eu acho que o conhecimento, você adquirir mais conhecimento, mas não conhecimento sem prática, né? Eu acho que sedimento que te fortalece por dentro, que te fortalece mesmo por dentro, é você aplicar aquilo que você conhece. E aí você consegue ficar mais forte com relação a essas aversões que vêm de fora, como você falou. Muitas vezes não adianta fechar a porta. Muitas vezes mesmo assim ele vem e entra. Aí quanto mais você tiver sedimentado, mais informação, conhecimento. E o conhecimento, acho que ele sedimenta só com a prática. Né? Não adianta você só adquirir, mas você não realiza nada. Você é um cara que cita versículos, cita coisas, não faz nada. Só acho que é uma prática dos conhecimentos que vai se alimentar. Aqui nós estamos fazendo um aprendizado. Isso, é uma prática mesmo. Esse que é o desafio. Esse que eu falo. O desafio é quando você faz aquela atividade espírita, que tudo é maravilhoso. Nós estamos aqui. Como dizia uma ótima meu, conjuminado, né? Nem existe essa palavra, mas então, assim, ele está no consenso, né? Mas o problema é muito forte. A questão também é de você ter a sua consciência tranquila do que você está fazendo. Porque a questão do arrependimento, do remorso, do sentimento de culpa é que te prende. Me veio agora à cabeça a questão da pessoa que tem a esquizofrenia, que ouve uma voz constante, contínua, porque são os espíritos que estão falando ali, e ele está dando abrigo. Fixa, né? Exatamente, está dando abrigo porque... Uma redução de uma encarnação. Exatamente. Uma alteração do cérebro. Isso. Tem vários níveis. Eu fico pensando muitas vezes, hoje a gente tem horas que a gente, fora daqui, né? A gente se depara, você fica na dúvida, muitas vezes ele fica bem. Sofre uma sobrecarga muito grande do meio, né? Espiritual e material mesmo, e aí você fica até na dúvida. Aí eu falo assim, você fica na dúvida do certo e do errado, do bem e do mal. Aí eu fico falando, outro dia eu estava falando em casa com meus filhos, com a Jaque, falei assim, quando essa dúvida vier, faça com amor. Se você fizer com amor, qualquer maneira. Amor é difícil fazer com amor. Se você fizer com amor, se você tiver dúvida do certo, do errado, do bem e do mal, faça com amor. Se fizer com amor. Você lembra da música Caça da Rocha? Dois amigos se encontrando, combinaram certo dia, cada qual ter uma caça para ver o que acontecia. O primeiro sobre a areia fez a sua sem pensar, o segundo no rochedo fez a sua devagar. Veio o tempo e veio a chuva. A primeira foi ao chão, a segunda resistiu, até mesmo a furacão. É preciso agir com calma, paciência e precisão. Quem viver essa mara.
Dois amigos se encontram, combinaram certo dia, quadra ter uma casa, para ver o que acontecia. O rio sobre a areia fez as suas tempestades, o segundo fez a sua devagar. Veio a chuva, a primeira foi ao chão, a segunda vez a mesma furacão. É preciso agir com calma, paciência e precisão, que quiser salvar. Demétrio Bastos Pavel. Então, tem que construir a casa na rocha. É isso que a música diz. Construir essa casa na rocha é construir a nossa casa mental. Eu estava tudo bem, ela olhando para mim, aí de repente você, veio a chuva, veio. Meu Deus do céu. Gente, nós estamos encerrando aqui, fazer nossa prece depois, mas eu vou só encerrar aqui a nossa gravação. Muito obrigada a todos pela participação. É para desgravar. Gravo aqui. Boa noite. Lá A todos, obrigada pela paciência, obrigada pela presença, e até sábado que vem, se Deus quiser.